Oi, gente, boa noite. Aqui a gente vai trabalhar o conteúdo novo do segundo ano, a partir da unidade 4. A gente vai trabalhar a população mundial, gente. Um assunto importantíssimo, não só para a geografia, né, como demais disciplinas, provas, concursos. É necessário também para nossa vivência, nosso cotidiano, a gente entender, gente, sobre a população do nosso planeta, né? E depois a gente já vai aplicando para o nosso país. O que é que a gente vê? Aqui na página 86, né? A gente vê uma foto retratando, galera, um trem superlotado seguindo para um encontro religioso em Bangladesh em 2015. Bangladesh, gente, é um país do sul da Ásia que faz fronteira com a Índia, aquela região ali. Observem, gente, que os países do sul da Ásia, não só o Bangladesh, são extremamente populosos. O Bangladesh, ele é bem pequenininho, ele fica na região alagada do sul da Ásia. O país sobrevive através de agricultura, né, economia primária, no plantio de arroz em destaque, certo? Observem, gente, como as pessoas estão. Ó, não tem questão de risco de vida, essa preocupação, né? A galera vai pendurada mesmo no trem. Então, em termos de segurança, muitas das leis nesses países são frouxas, certo? Então, isso retrata que de país para país as populações elas vivem de maneira diferente, seja pela cultura, seja pelo tipo de como as políticas públicas são aplicadas, né? Como a população ela é considerada por seus governos, certo? Então, em 2015, gente, o número de habitantes do planeta era de 7,3 bilhões, certo? 7,3 bilhões de pessoas aqui. Opa, 7,3 bilhões de pessoas, então muita gente, né? Hoje a gente já está perto dos 8 bilhões de pessoas. Isso em 2015, né? E será que esse crescimento, gente, é uniforme em todas as regiões do globo? Será que isso ocorre uniformemente? Será que essa população está distribuída no espaço geográfico de uma maneira igual como um todo? Será que existem áreas mais concentradas com pessoas? Certamente que sim, gente. Tá? Essa concentração de pessoas nos continentes ela vai se dar de maneira diferenciada, certo? Então, nessa unidade, a gente vai voltar aos nossos estudos, né, em relação a compreender como essas populações, gente, elas se distribuem, como é que são seus níveis de vida, como é que elas se caracterizam, se são populações velhas, se são jovens, como é que se dá o comportamento dessa população a nível mundial. Tá? Então, assim, para a gente iniciar esse assunto, é necessário que a gente fale sobre um pouco da relação da população com a geografia, né, galera? Que é a nossa disciplina. Por que a geografia estuda a população, meu povo do segundo ano? Né? Primeiro, população ela pode se referir a um conjunto de pessoas aqui que a gente está falando, vivendo em determinado lugar. Mas população ela é um conceito da ecologia. Significa um conjunto de seres da mesma espécie vivendo em um lugar. Tem população de rato, população de barata, mas no caso aqui a gente vai falar de população humana, tá certo? E essa população pode viver na cidade, no estado, na região, no país, enfim. E aí o estudo das populações, gente, é dado pela demografia, certo? Que aí vem demo do grego, que significa povo, e grafia, descrição. A descrição de um povo. Então, quando você tem estudo de população, é basicamente o quê? O estudo demográfico, né? O estudo da população. É você desvendar, você tentar entender como se caracteriza uma determinada população de um lugar, certo? E aí a gente vai considerar a distribuição, crescimento, etnia, que é a questão da cultura, as idades, o gênero, se tem mais mulheres, se tem mais homem, né? Se tem muitas migrações de um lugar para outro e tal. Então isso relativamente está ligado ao estudo da demografia, ou seja, da população de um lugar. E para que esses estudos, né, galera? Basicamente é necessário que gestores, né, presidentes, prefeitos,
vereadores, deputados, enfim, aqueles representantes políticos que estão em tese, né, em teoria, trabalhando para a população, é necessário que eles tenham conhecimentos da população para que eles apliquem as suas políticas públicas em cima de uma determinada população. Por exemplo, atualmente a gente está com o coronavírus, né, e a Itália é um dos países que foram mais atingidos com a doença. Vimos aí, a gente está vendo nos telejornais, né, na mídia como um todo, que tem muitos idosos na Itália que muitos morreram, gente. Então, um país que tem muito idoso, o presidente ele tem que se preocupar com o quê? Principalmente com o idoso. Por quê? Porque é uma parcela muito grande de sua população. Então, quais um exemplo de política pública é adotada para idosos? A questão da previdência, né? A gente está vendo, gente, que está tendo muita morte na Itália. Então, o governo está tendo que dar atenção principalmente para essa faixa etária. Então, toda a população, gente, ela vai ter uma característica própria e os seus governos vão ter que se voltar de acordo com a característica da sua população. Se tem mais jovens, se tem mais adultos, se tem mais idosos. Nível de escolaridade, nível de renda, etc. Entenderam isso? Bom, alguns conceitos básicos. População absoluta e relativa. Bom, é necessário demais a gente entender esse conceito, galera, demais. Porque, assim, população absoluta é o quê? O que é que significa esse conceito? É quando você tem o número total de habitantes de um lugar, de um país, de uma região, enfim. O Brasil tem, por exemplo, 210 milhões de habitantes. Então, essa é a população total do Brasil, ou seja, a população absoluta. Quando eu digo que um país é populoso, meu povo, eu quero dizer o quê? Que ele tem uma população absoluta grande, elevada. Diz-se que uma população absoluta elevada, gente, é quando ela tem 100 milhões de habitantes para cima. Então, isso é um país populoso, tá? Então, aqui o Brasil tinha 203 milhões de habitantes, só que isso em 2015, certo? Hoje a gente tem 210 para cima, tá bom? O Brasil é um país populoso, é o quinto país mais populoso do mundo, tá? Quando eu falo de população relativa, é a mesma coisa que eu falar densidade demográfica. E o que é isso, professor? Densidade demográfica? É quando eu associo o total da população, ou seja, a população absoluta, de acordo com a área do território. Por exemplo, eu tenho um território aqui. Eu tenho muita gente morando aqui. Esses pinguins são as pessoas, né? As populações. Eu tenho muita gente morando aqui, concentrada aqui, e essa área aqui não tem nada. Essa população está bem distribuída no espaço? Não. Então eu poderia dizer que esse país ele tem uma população relativa baixa. Por quê? Porque a distribuição dessa população na área é pouca, ou seja, ele tem a densidade demográfica baixa. Então, o que é a população relativa? De novo, para explicar aqui, dividindo o número total de habitantes de um país, ou seja, a população absoluta, pela área de seu território, em quilômetros quadrados, encontramos a sua densidade demográfica. O que é a densidade, gente? Lá é a concentração de alguma coisa dentro de uma maior. Né? Então, como é que está concentrada essa população? Se essa população fosse toda concentrada em todo o território, eu teria uma densidade demográfica elevada. Entenderam? Ou seja, a densidade, a quantidade de população na área está grande. Essa densidade ela é concentrada em apenas em uma pequena área dentro dessa maior, então a densidade demográfica é pequena. Eu posso chamá-la também de população relativa. Então, quando essa população é toda concentrada na área, eu digo que ele é muito povoado. Quando essa população é concentrada em uma pequena parte da grande área, eu digo que ele é pouco povoado. Então, o Brasil, ele é um país populoso. Será que ele é muito povoado ou pouco povoado? A gente vai ver aqui nesse quadrinho. Vamos lá, tá? Se eu tenho, por exemplo, aqui o Japão, vamos pegar Singapura. Singapura é um país da Ásia, certo? Ele tem por volta de
aqui 5 milhões de habitantes em uma área de 710 km². Gente, é bem pequenininho a ilha. Olha quanto eu tenho de pessoas para cada quilômetro quadrado, 7.893. Quase 8.000 pessoas dentro de um quadrado de 1 quilômetro. Isso quer dizer que eu tenho muita gente por quilômetro quadrado. Olha o Japão. Tem uma população de 126 milhões, uma área geográfica menor do que a de Singapura e tem menos gente concentrada por quilômetro quadrado. Ou seja, esse país é mais povoado do que esse. Tá? Só que ambos são muito povoados. Só que esse é mais, né, Singapura do que o Japão. O Brasil, deixa eu ver aqui se o livro dá o exemplo. Não dá, mas eu vou dizer para vocês. O Brasil, gente, ele tem em torno de 25 habitantes por quilômetro quadrado. Gente, é muito pouco povoado. O Brasil, apesar de populoso, pela quantidade total de pessoas, ele é pouco povoado pela distribuição de pessoas por quilômetro quadrado. Porque no Brasil, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, a gente vai falar mais à frente, não é agora. Mas o Brasil tem uma distribuição, gente, da população mais próxima do litoral do que em seu interior, tá? Beleza? A Rússia é gigantesca. A Rússia tem 17 milhões de quilômetros quadrados, um país gigantesco, está entre a Europa e a Ásia. Só que a densidade demográfica, ou seja, a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado é baixa. 8 habitantes a cada quilômetro quadrado. Gente, isso é muito pouco. É muita área para pouca gente. É isso que eu estou querendo dizer, sabe? Pronto, tá aqui o Brasil. Ó. O Brasil tem cerca de 24 habitantes por quilômetro quadrado. E os Estados Unidos, 33 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, ambos são pouco populosos em termos de concentração de pessoas na área, mas são muito populosos se considerarmos a quantidade de habitantes. Os Estados Unidos passam dos 300 milhões, o Brasil passa dos 210 milhões, certo? Entenderam a diferença entre muito povoado e pouco povoado? Muito povoado, muita gente concentrada numa área. Pouco povoado, muita gente ou pouca gente concentrada numa pequena área dentro do país ou lugar, certo? Bom, por exemplo, ó, a gente poderia dar o exemplo. Ó, Xangai, aqui uma foto de 2015, ó, na China. Certamente é uma cidade extremamente populosa. Você vê muita gente concentrada aqui por quilômetro quadrado. Né? Ou por área, né? Com certeza que tem no mínimo mais de 1.000 habitantes por quilômetro quadrado. Olha aqui, gente. Só que tem outra área da China, na parte oeste, né? Que você vê montanhas aqui, algumas plantações, né? Cultivos, você vê que não tem pessoas. Ou seja, dentro da China, que é um país de 1,4 bilhões de pessoas, né? Enquanto que você vai ter áreas extremamente povoadas, ou seja, com muita gente concentrada por área, aqui você vai ter gente pouco povoada. Isso quer dizer que a distribuição da população da China ela vai se dar mais em partes que tem mais pessoas em grandes cidades, né? Na região leste, da China, que é mais rural, vai ter quase ninguém. Entenderam aí? E aí esse assunto vai justamente para cá, que é a distribuição da população do globo, tá certo? Então, você vai ter regiões mais densamente povoadas e regiões menos densamente povoadas. As regiões mais densamente povoadas são aquelas que têm acima de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Às vezes tem mais de 500, mais de 1.000. E as muito baixas é aquela que tem menos de um habitante. Óbvio, né, gente? Que a pessoa ela só é uma. Não vai ter menos de uma pessoa, tipo meia pessoa. É só uma forma matemática de explicar. Tá? Então, ou seja, opa, o zap aqui. Observem. Aqui a gente tem a distribuição da população do mundo. Observem aqui, gente. Ó. Aqui é a legenda. Acompanhando o livro de vocês. Aqui é a página 90. Habitantes por quilômetro quadrado. Então você vai ter as cores, ó, o gradiente, ó, mais de 6, de 26 a 6, 6 a 25, até menos de 3. Ó, onde é que vai ter menos de 3? Deserto do Saara, os desertos da Austrália, alguns desertos aqui na Ásia, deserto da Atacama no Chile, ou seja, regiões desérticas, né? De 3 a 5 habitantes por quilômetro quadrado, tem esses grandes vazios, ó, regiões geladas, norte do Canadá,
A Groenlândia vai estar menos de 3, a Rússia, ó, país menos densamente povoado do mundo, ó. Regiões extremamente frias, pouca gente. Olha o Polo Sul, galera. Né? Menos de 3, não tem gente. E observem aqui o Brasil. Ó. Estão vendo esse círculozinho? São Paulo, Rio de Janeiro. Ó. Esse círculo quer dizer o quê? Que tem mais de 100 pessoas vivendo por quilômetro quadrado. Observem que o Brasil ele vai ter partes que tem de 3 a 5, que é no seu interior. Partes que vão de 26 a 100, de 6 a 25 aqui. Ó. Ou seja, a população está mais concentrada próxima ao litoral. Olha aqui a China, gente. Essa região leste aqui, lembra que eu falei na foto anterior? Mais de 100 habitantes aqui. Né? Olha a parte oeste. De 3 a 5. Você percebe que a população global é totalmente mal distribuída no globo. Sendo que, observando esse gráfico de enroscado aqui, que a Ásia vai deter 60% da população mundial. Né? Ó, tá aqui, ó. A população em milhões. Ó. Mais de 4 bilhões de pessoas estão na Ásia. O continente que vai ter menos pessoas é a Oceania, que é esse aqui, ó, com a Austrália, Nova Zelândia e essas ilhas. Acompanhem, gente, aqui, tá? Observem que a distribuição das populações por continente ela vai se dar de maneira desigual, certo? Aqui tem alguns questionamentos que o livro faz, que vocês podem se fazer depois, ver aí, tá bom? No livro de vocês. Tá? Então, povoamento e desenvolvimento, né? Que as condições de vida de um país elas não são melhores ou piores apenas porque ele é mais ou menos povoado. A gente tem país, por exemplo, que a Bélgica ele é muito povoado, ou seja, tem mais de 300 pessoas por quilômetro quadrado. É muita gente junta. A Bélgica é um país rico, é uma condição muito boa de vida. O Brasil, né, que é menos povoado, apresenta sérios problemas sociais e econômicos. Tá? A Bélgica, apesar de ter muita gente concentrada por quilômetro quadrado, né, e você ter países que tem pouca gente, essa relação não tem nada a ver com a economia às vezes. Tem país que é muito povoado, muito populoso e tem muito boa condição de vida, como o Japão. Mas tem país que é pouco populoso, ou seja, poucas pessoas distribuídas na área e que vão ter péssimas condições de vida, certo? Pronto, gente. Então, para não esticar muito o elástico da baladeira, a gente trabalhou o quê? Das páginas 87 a 91, tá? O que é que vocês vão fazer? A gente vai agora, vou mostrar para vocês lá na frente, tá? A gente vai para a página, vamos lá, que é manual, gente, que é ao vivo, certo? Pronto. A gente vai para a página 112, e aí na atividade que eu quero que vocês façam para a semana que vem, eu vou explicar no Google Classroom, vocês vão fazer até, gente, questão 5, tá? Essas 5 questões. Vocês vão fazer as questões 1 a 5, as respostas, e eu vou explicar como é para fazer lá no Google Classroom, certo? Então, valeu, galera!